Murilo Mendes. Murilo Monteiro Mendes nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1901, ou seja, 9 anos antes da passagem do famoso cometa Halley, fenômeno astral que tanto o impressionou na infância, a ponto de merecer várias referências em sua obra. Faleceu em Portugal, Lisboa, em 1975. Aos 16 anos, muda-se para Niterói, com vistas a prosseguir os estudos no internato do Colégio Santa Rosa. Retorna depois a Juiz de Fora, onde se inicia na literatura e escreve para o jornal A Tarde. Entre 1953 e 1955, viaja pela Europa, pronunciando conferências em vários países sobre temas brasileiros de arte e sociologia. A partir de 59, Murilo Mendes, em companhia de sua esposa, Maria da Saudade Cortesão, filha do respeitado historiador português Jaime Cortesão, fixa residência na Europa, exercendo as funções de professor de literatura brasileira em Roma e Pisa. Jamais voltou a morar no Brasil, mas projetou-se internacionalmente, tendo sido inclusive laureado em 1972 com o prêmio Etna Taormina, conferido à melhor obra poética de autor não italiano, e o prêmio Viareggio de Poesia Internacional, outorgado pela crítica italiana. A poesia de Murilo Mendes se projeta como uma das mais importantes contribuições da segunda fase do modernismo brasileiro, a partir de 1930. Seus primeiros livros de versos, Poemas, História do Brasil e Bumba, Meu Poeta, conservam os traços típicos do movimento de 22, com o predomínio da linguagem coloquial e irônica, bem ao gosto dos primeiros grandes modernistas, como Bandeira, Mário e Oswaldo de Andrade. Ela constitui uma forma de aceitação da realidade brasileira, caótica e indisciplinada. Ou, nas palavras do poeta, um estado de bagunça transcendente. Do ponto de vista formal, observa-se uma forte presença de elementos imagísticos e metafóricos, onde o aspecto plástico se impõe ao discursivo, traindo influências claras do surrealismo. Entretanto, com sua conversão ao catolicismo, por influência de seu grande amigo e pintor surrealista Ismael Neri, o poeta volta-se para os temas religiosos. Mas sua religiosidade é dinâmica e conflitiva, tal como expressa no belo e desconcertante poema O Novíssimo Jó. Esta fase está presente sobretudo em Tempo e Eternidade, obra de 1935, escrita a 4 mãos com outro importante poeta católico, Jorge de Lima. A extensa e intensa obra de Murilo Mendes compreende ainda títulos fundamentais da poesia brasileira do século XX, como A Poesia em Pânico, O Visionário, As Metamorfoses, Mundo Enigma, Poesia e Liberdade, Contemplação de Ouro Preto e Tempo Espanhol. Em 1968, o poeta publica o seu livro de memórias com o título de A Idade do Serrote. Murilo Mendes, Jandira. O mundo começava nos seios de Jandira. Depois surgiram outras peças da criação. Surgiram os cabelos para cobrir o corpo. Às vezes, o braço esquerdo desaparecia no caos. E surgiram os olhos para vigiar o resto do corpo. E surgiram sereias da garganta de Jandira. O ar inteirinho ficou rodeado de sons mais palpáveis do que pássaros. E as antenas das mãos de Jandira captavam objetos animados, inanimados, dominavam a rosa, o peixe, a máquina, e os mortos acordavam nos caminhos visíveis do ar quando Jandira penteava a cabeleira. Depois, o mundo desvendou-se completamente. Foi se levantando, armado de anúncios luminosos, e Jandira apareceu inteiriça, da cabeça aos pés. Todas as partes do mecanismo tinham importância. E a moça apareceu com o cortejo do seu pai, de sua mãe, de seus irmãos. Eles é que obedeciam aos sinais de Jandira, crescendo na vida em graça, beleza, violência. Os namorados passavam,
cheiravam os seios de Jandira e eram precipitados nas delícias do inferno. Eles jogavam por causa de Jandira, deixavam noivas, esposas, mães, irmãs por causa de Jandira. E Jandira não tinha pedido coisa alguma. E vieram retratos no jornal. E apareceram cadáveres boiando por causa de Jandira. Certos namorados viviam e morriam por causa de um detalhe de Jandira. Um deles suicidou-se por causa da boca de Jandira. Outro por causa de uma pinta na face esquerda de Jandira. E seus cabelos cresciam furiosamente, com a força das máquinas. Não caía nenhum fio, nem ela os aparava. E sua boca era um disco vermelho, tal qual um sol mirim. Em roda do cheiro de Jandira, a família andava tonta. As visitas tropeçavam nas conversações por causa de Jandira. E um padre na missa esqueceu de fazer o sinal da cruz por causa de Jandira. E Jandira se casou. E seu corpo inaugurou uma vida nova. Apareceram ritmos que estavam de reserva, combinações de movimento entre as ancas e os seios. À sombra do seu corpo nasceram 4 meninas, que repetem as formas e os cestos de Jandira desde o princípio do tempo. E o marido de Jandira morreu na epidemia de gripe espanhola. E Jandira cobriu a sepultura com os cabelos dela. Desde o 3º dia, o marido fez um grande esforço para ressuscitar. Não se conforma, no quarto escuro onde está, que Jandira viva sozinha, que os seios, a cabeleira dela transtornem a cidade e que ele fique ali, à toa. E as filhas de Jandira ainda parecem mais velhas do que ela. E Jandira não morre. Espera que os clarins do juízo final venham chamar seu corpo. Mas eles não vêm. E mesmo que venham, o corpo de Jandira ressuscitará ainda mais belo, mais ágil e transparente.